Ai, olá, Antônio. Olá, Matilde. Que bom a gente se falar de novo aqui nesse novo episódio. Mas qual é o assunto de hoje, hein? Estamos rodeando o assunto há 2 episódios, mas hoje nos aprofundaremos nele, nos castigos físicos que eram praticados nos povoados guarani jesuíticos. Tava pensando aqui, mas como funcionava o sistema punitivo nos povoados missioneiros? Tilde, o sistema punitivo nos povoados guarani jesuíticos seguia a legislação aplicada pela coroa espanhola e era estruturado como um mecanismo de controle social e religioso, combinando a autoridade missionária e a das lideranças indígenas. Os castigos físicos, açoites, cárcere e desterro, eram aplicados após julgamentos conduzidos por caciques e cabildantes, sob a supervisão dos padres. As ordenações do padre Nicolas Durand, de 1623, orientavam que nas reduções novas fossem evitados os castigos, já que eles não eram utilizados pelos Guarani antes da chegada dos missionários. Nos povoados já consolidados, orientavam-se penas moderadas, exigindo-se sempre a autorização do superior, embora isso nem sempre acontecesse assim, sendo necessário que os padres provinciais intervissem em diversos casos de excessos cometidos pelos cabildantes, conforme nós percebemos nas regras baixadas por eles através de memoriais. O objetivo era evitar que os indígenas associassem o cristianismo à repressão, mantendo-se a imagem dos jesuítas como pais amorosos. Quais os crimes e atitudes eram punidos nos povoados missioneiros? Professora Matilde, nos povoados missioneiros, os castigos físicos eram cotidianamente utilizados para punir desde pequenos desvios até crimes mais graves. Procurava-se, entretanto, estabelecer certa proporcionalidade entre o que se considerava delito e pena, seguindo-se ordenamentos específicos, como as constituições do Primeiro Concílio Limense de 1552, que influenciaram as reduções paraguaias. Por exemplo, faltar à missa resultava em torno de 15 açoites, e se fosse cacique ou principal, prisão de 1 dia e 1 noite, podendo ser castigado no cárcere. Em caso de algum indígena cristão enterrar algum corpo fora dos lugares definidos pela igreja, na primeira vez deveria ser submetido a 3 dias de cárcere e receber publicamente 50 açoites, sendo o castigo aumentado se houvesse reincidência. Se fosse cometido algum delito voltando-se aos ritos e sacrifícios passados, na primeira vez o indígena deveria receber 50 açoites públicos, na segunda 10 dias de cárcere e 100 açoites. Se tivesse renegado ou dito mal do Deus cristão, de Maria ou dos santos, além de ser posto no cárcere com os pés amarrados por 10 dias, deveria receber 100 açoites publicamente. Se após cristão alguém voltasse a amancebar-se, quer dizer, juntar-se a alguém sem o devido casamento, seria posto no cárcere por 4 ou 5 dias. Aos que se batizassem ou casassem 2 vezes, havia a orientação de que recebessem pena de 100 açoites. Agora, os líderes religiosos ancestrais que praticassem seus ritos podiam ser presos, açoitados e até mesmo desterrados para lugares distantes. Pequenos delitos como negligência no trabalho, tipo deixar bois invadirem plantações, ou fofoca, resultavam em açoites e no não recebimento da ração alimentar por algum período. A ociosidade, vista como porta para os demais vícios, era também combatida com penas como a negação de alimentos. Os crimes sexuais ocupavam igualmente lugar central no sistema punitivo. Em casos de incesto e em casos de aborto voluntário, o castigo prescrito era de 2 meses de grilos, com 2 sessões de 25 açoites cada, e exposição pública na praça. Em 1724, o padre provincial Luiz de la Roca estabeleceu que o crime de adultério
fosse punido com 25 açoites e 15 dias de cárcere. Eu tenho uma curiosidade. Homens e mulheres recebiam os mesmos castigos físicos nos povoados missioneiros? Não, Matilde. Havia cuidados especiais para cada gênero. Os homens eram castigados por homens e as mulheres por mulheres, em locais resguardados para manter a decência corporal. Mas os homens e as mulheres podiam ser presos, mesmo que em locais diferentes, e receber outros castigos físicos. Entretanto, havia uma situação especial que era o castigo direcionado a mulheres grávidas. Com o passar do tempo, os missionários perceberam que algumas mulheres grávidas perdiam seus filhos quando castigadas. Veja quão chocante é o que escreveu sobre isso o padre provincial Thomas de Baeza em 1682 para os padres das missões do Paraná e Uruguai, abre aspas. E porque tem havido muitos abortos pelos castigos das Índias, não se castigará nenhuma sem saber primeiro se está grávida. E se o está, ou há dúvida a respeito, não se lhes castigará, ou ameaçará com castigo. As que o averiguem que não está, mesmo que ela diz que o está para livrar-se do castigo, podem usar outros meios para sua correção, ou dilatar o castigo até que venha à luz a criança, ou conste o engano da fingida gravidez. Fecha aspas. E o padre Baeza vai ainda mais além. Que nenhuma índia por castigo se lhe corte o cabelo, nem a passem pela praça açoitando-a, sem que primeiro se avise ao superior para que determine o que se deve fazer. Fecha aspas. Pois é, Antônio. Pelo visto, os delitos e os castigos já eram pré-definidos, bastando apenas os missionários seguirem o que estava estabelecido, não é? Nem sempre, Matilde. Analisando as ordens baixadas pelos provinciais aos povoados quando os visitavam, percebemos que seguidamente eles mandam os missionários castigarem os indígenas por problemas que percebem durante a visita. Por exemplo, o padre vice-provincial Luiz de la Roca ordenou em 1714 para o povoado de São Carlos que os enfermeiros que não cumprissem a devida assistência aos enfermos não fossem deixados sem castigo. Em 1724, quando era provincial, ordenou que os excessos cometidos pelo capitão e pelo cabo dos soldados de São Borja que iam a Buenos Aires fossem castigados conforme o merecido. Em 1725, ele mandou o povoado de São José castigar as mulheres que saíam sem autorização do Cotiguaçu. No povoado do Itapua, em 1728, o padre provincial Lourenço Rilo mandou que fossem castigados aqueles que haviam furtado produtos da sacristia, possivelmente o vinho da missa. A lista das ordens baixadas pelos padres superiores quanto ao castigo de indígenas é imensa, e muitas delas se referem a casos cotidianos que nem sempre chegavam aos ouvidos dos próprios missionários. Mas eu espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo. Água de EVT. Obrigado.